Graça e paz, queridos, amados de Deus, como é que vocês estão? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet da vida, compartilhando conhecimento, e hoje é a 10ª aula, do nosso curso História da Teologia. E nós estamos lendo e comentando, o livro sensacional, excelente, eu gosto muito, já li todo esse livro, de Roger Olson, da editora Vida, História da Teologia, um livro aí com mais de 660 páginas, e nós vamos começar hoje o capítulo 2, os pais apostólicos, hein? Tem gente aí que falou, pastor, já comprei, pra gente acompanhar junto com o senhor aí. Maravilha, que bom. Então vamos lá. Mas antes, não poderia deixar de falar, é sempre bom pedir ajuda de você. Não tem como, né? Na internet, você sabe que todo youtuber precisa pedir ajuda, e é uma maneira de você ajudar o nosso canal. Isso, ativando o sininho da notificação, se inscrevendo no canal, comentando, dê o like agora, para você não esquecer, se deixar pro final, às vezes você esquece. Confere aí para ver se os sininhos das notificações estão, se você está inscrito direitinho no canal. Compartilhe estes vídeos, nossos vídeos aí em grupinhos de WhatsApp, para você divulga o trabalho do pastor Anderson daí, na internet da vida aí, compartilhando conhecimento, grupos de Facebook, você ajuda muito o canal a crescer, certo? E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, abaixo aqui no link das descrições tem o link do Apoia-se. Seja um dos nossos apoiadores, você pode estar abençoando esse canal a partir de R$5, por mês no Apoia-se. Se você tem mais condições, você pode abençoar com 10, 15, 20, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Talvez Deus esteja colocando no seu coração o desejo de abençoar esse canal. Então seja um patrocinador, seja um apoiador. No outro vídeo eu comentei sobre isso, A gente estava no mundo, a gente gastava dinheiro com droga, a gente ia pra balada e bebia. Olha, certamente a gente não gastava só R$5, 5 nem 10, era muito mais que isso. Mas Deus nos resgatou, E hoje as nossas finanças são para a glória dele também, não é verdade? Que você possa sentir no coração abençoar o nosso canal. E caso você seja um apoiador, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, somente para os apoiadores, é uma forma que encontramos de bonificar os apoiadores, e você vai concorrer a um livro de teologia mensalmente, se você for um apoiador, claro, e se mantiver apoiando o canal também. Perfeito? Só você entrar no link, você vai ver o valor, a meta. Quando chegarmos na meta financeira, a gente vai começar a sortear isso, ok? Então vamos lá. Pais apostólicos explicam o caminho. Uma pessoa como Policarpo era muito importante para os cristãos no século II. Era bispo dos cristãos de Esmirna, na costa oeste da Ásia Menor, perto de Éfeso, onde foi preso pelas autoridades romanas e publicamente executado por volta de 155 depois de Cristo. Interessante que é o ano que surgiu ali o montanismo, praticamente. Nesse período ali estava surgindo a heresia montanista, que nós temos até um vídeo falando só sobre o montanismo. O que tornou tão importante, no entanto, foi a sua ligação com um dos seus discípulos do Senhor, João. Talvez, você não saiba, ou talvez você saiba, mas para quem não sabe, essas regiões aqui, as igrejas de Esmirna, Éfeso, na Ásia Menor, hoje seria a atual Turquia, E sempre me vem à mente essa questão que o berço do cristianismo ali, a Ásia Menor, assim, um dos berços no primeiro século, segundo século, hoje é um país, são regiões ali praticamente totalmente tomadas pelo islamismo. Tem cristão? Tem, mas você vai contar nos dedos. E como isso acontece, ao longo dos 2000 anos de história, regiões que não eram cristãs se tornaram grandes centros cristãos, e regiões que no início, nos primeiros séculos da igreja, eram ali celeiros de missionários, de grandes pregadores, de grandes pais da igreja, apologistas, enfim. E hoje, uma coisa, às vezes fico refletindo sobre isso. E hoje totalmente tomado pelo Islã. Diz mais aqui, como disse anteriormente, João foi o último dos apóstolos de Jesus a morrer, e com ele findou-se a classe de líderes cristãos primitivos chamados apóstolos. Policarpo foi instruído na fé por João e, portanto, era considerado um vínculo vivo com os discípulos de Jesus e os apóstolos. Na ausência de uma Bíblia cristã, além da Bíblia hebraica, que os cristãos viriam a chamar no Antigo Testamento, homens como Policarpo
eram considerados as melhores e mais confiáveis fontes de informação a respeito do que os apóstolos ensinavam e de como dirigiam as igrejas. O nome Policarpo já é muito sugestivo, né? Poli, em grego muitos, carpo, vem do termo fruto, carpos. Então, muitos frutos. Você vê, né? 2000 anos praticamente se passaram, quase 2000 anos, e nós estamos falando aqui de Policarpo, que foi um discípulo direto do apóstolo João, embora a Bíblia não mencione o seu nome, todos os historiadores da igreja vão mencionar, né? Livros de história da igreja, livros, né, que vai falar sobre os pais da igreja, tem que mencionar Policarpo. Ele diz: a hora de autoridade especial de Policarpo atingiu os próprios discípulos dele, homens como Irineu, e que por ele foram treinados na fé cristã. Ele transmitiu-lhes as tradições dos apóstolos, e até o Novo Testamento ser identificado e aceito pelos cristãos no século IV, essa tradição oral e a autoridade da sucessão apostólica revelaram-se de valor incalculável na luta dos cristãos contra as heresias e cismas dentro da igreja. Algumas vezes, porém, essa aura especial de autoridade podia apresentar problemas para o cristianismo, à medida que alguns dos sucessores dos apóstolos introduziam ideias próprias na corrente da teologia primitiva. Conforme veremos, ocasionalmente, esses pais da geração que seguiu aos apóstolos deram ao evangelho interpretação própria, o que começou a distanciá-los dos grandes temas da graça e fé tão marcadamente enfatizados por Paulo e outros apóstolos, e aproximá-lo do evangelho de uma nova lei de conduta e comportamento agradável a Deus. É o que o Roger Alves fala que é verdade. Veja bem, temos que ter sempre em mente, principalmente você que está começando aí na fé. Inspirados pelo Espírito para escrever apenas os apóstolos, tá? Você sabe disso. Você não sabe, está sabendo agora. Porque os pais da igreja, Tertuliano, Justino Marte, Agostinho, os considerados pais da igreja, os primeiros teólogos, apologetas, né, que faziam defesa da fé do primeiro, do segundo, terceiro século, os seus escritos eram edificantes, interessantes, mas eles não eram inspirados. Por exemplo, eu gosto muito de Agostinho, certo? Mas se você for estudioso, for se aprofundar nos escritos de Agostinho, ele tem umas posições estranhas, né, ao Novo Testamento, né? Tanto quanto estranhas. Ele vai praticamente endeusar o celibato, né, para aquele que é pregador. Ele terá algumas opiniões estranhas em relação ao casamento, como que demonizando até mesmo o casamento de uma mulher normal. Ele tinha umas posições um tanto estranhas, né, para detrimento do casamento, para enfatizar a questão do celibato. Ou seja, no mínimo discutível essas posições, né? Alguns vão defendê-los, não, era o espírito do tempo, naquele tempo, né? Eu penso que essa questão aí de Agostinho ter essa repulsa tão grande, né? Conta-se que ele se castrou, né, para poder servir a Deus melhor. Conta-se, né? A gente não sabe até a que ponto essa informação procede. Eu penso porque a conversão dele foi tão radical, essa é a minha opinião, né? A gente percebe que a conversão dele foi muito radical porque ele era um cara devasso, era um cara pra virada, da boemia, da noitada. Então ele teve muitos problemas com essa questão da imoralidade. Então quando ele se converte, a conversão dele é radical. Então, para não voltar, o velho Agostinho voltar, ele toma posições radicais, tanto em relação a si mesmo, ao seu corpo, quanto a sua teologia. Isso é interessante. Vai refletir isso também no seu pensamento, nos seus escritos. Interessante. Vamos lá. Algumas vezes, porém, essa aura especial de autoridade podia apresentar problemas para o cristianismo à medida que alguns dos sucessores dos apóstolos introduziam ideias próprias na corrente da teologia primitiva. Ok, comentei isso. Conforme veremos, ocasionalmente esses pais da geração que seguiu os apóstolos deram ao evangelho a interpretação própria, o que começou a distanciar dos grandes temas da graça, de fé, tão marcadamente enfatizados por Paulo e outros apóstolos, e aproximá-lo do evangelho de uma nova lei de conduta e comportamento agradável a Deus. Você vai ver isso principalmente ali no fim da Idade Antiga, no início da Idade Média, dentro dos mosteiros, né? Os monges, os frades,
Eles tinham suas regras. Perdão. Eles tinham suas regras, né? As regras do mosteiro. Havia uma espécie de legalismo, né? A Bíblia muitas vezes, na prática da palavra de Deus, da graça, era negligenciada em alguns aspectos, né? E se tornou o que nós conhecemos como igreja católica medieval, cheia de superstições, totalmente distanciada das escrituras sagradas, né? Então, de fato, o Roger Watson tem razão. Rusto Gonçalves, né, que é um historiador da igreja, não despreza a importância e o valor dos pais apostólicos quando apropriadamente diz que não somente no seu modo de entender o batismo, mas também em toda a visão teológica é possível perceber esta certa distância entre cristianismo do Novo Testamento, especialmente o de Paulo e o dos pais apostólicos. As referências a Paulo e aos demais apóstolos são frequentes, mas apesar disso, a nova fé transforma-se cada vez mais em uma nova lei. E a doutrina da justificação graciosa da parte de Deus transforma-se em uma doutrina de graça que nos ajuda a viver com retidão. Obviamente, essa mudança foi sutil e não radical. Foi um desvio suave, porém perceptível, dos escritos cristãos do século II em direção ao legalismo, ou que mais bem poderia ser classificado como moralismo cristão, entre aspas, né? Embora os pais apostólicos citassem Paulo mais do que Tiago, era o espírito deste que falava mais alto. Talvez por causa da visível indolência e degradação moral e espiritual entre os cristãos, tenham enfatizado mais a necessidade de evitar o pecado, obedecer aos líderes e se esforçar para agradar a Deus do que a necessidade de se libertar da escravidão da lei, né? Estava comentando isso em outro vídeo, né, que ainda, em pleno século XXI, nós temos muitas igrejas evangélicas nos nossos arraiais, né, que se comportam assim de maneira legalista, né? Se a mulher usar uma maquiagem, tá no inferno. Se ela botar um brinco, tá no quinto dos infernos. Se ela botar o cabelo pronto, ela é excluída. Me parece assim, surreal, cara. Surreal, mas tem. Mas tem, muito comum ainda hoje. Principalmente igrejas do interior. Um legalismo, aquele esforço para agradar a Deus no sol de 40 graus. Tá fazendo um calor terrível aqui, ventilador ligado, aqui no Rio. Meu Deus do céu. Verão carioca. Os caras acham que vão ser mais santos se ele colocar uma blusa no qual ele tem que abotoar até aqui e uma mão comprida até aqui. Ele acha que isso é estereótipo de santidade, usos e costumes, legalismo, doutrinando de homens. O problema é quando essa doutrina de homens, o cara vai dizer que se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo. Pronto. Não vai ser salvo. Tem pessoas que acreditam nisso. Eu não vou ser salvo se eu não dormir de calça comprida. Tem gente que eu conheço pessoas assim. Certa vez um tio meu chegou pra mim, eu começando na igreja, 16 anos, um menino, ele falou, se você não dormir com camisa, Jesus vai voltar e tu vai ficar. Jesus não vai levar quem tiver sem camisa, não. Falei, caramba, aí ele dormia de calça comprida, camisa. Detalhe, não era da Assembleia de Deus. O que me parece. Nem da Deus é Amor. Era um hábito, coisa da cabeça dele. E aí? Só deveria ter perguntado para ele, vem cá, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, se eu estiver tomando banho, e aí, você fica? Pois é, ou você toma banho de roupa. Pois é, para a gente pensar, né? Mas vamos lá. Diz mais aqui, ó. A despeito dessa mudança sutil, que especialmente os protestantes costumam ressaltar e lamentar, os pais apostólicos devem ser admirados e louvados pela vigorosa defesa, sem dúvida, né? Nem tudo é de graça, que fizeram da encarnação de Deus em Jesus Cristo contra as negações dos gnósticos. Alguns morreram como mártires nas mãos de autoridades romanas e, portanto, devem ser muito respeitados por confessar sob risco de morte a crença em Cristo e no Evangelho, mesmo sob perseguição. Sem dúvida, sua grande relevância aqui é terem sido primeiros teólogos do cristianismo. A categoria de pais apostólicos consiste em pessoas e documentos que interpretaram e pregaram a mensagem apostólica na primeira geração depois dos apóstolos, que foi cercada de falsos evangelhos e ataques de céticos pagãos. Quem foram os pais apostólicos? A partir do século XVI, os historiadores incluem nessa categoria entre 8 e 10 autores e documentos anônimos. Os historiadores tradicionalmente referem-se a certos documentos anônimos como pais apostólicos. Entre os aceitos por todos estes estão Clemente, Inácio, Policarpo, o Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, Epístola de Barnabé e o pastor de Hermas. Outros comumente citados e descritos como pais apostólicos são a chamada segunda Epístola de Clemente.
de autor desconhecido. A epístola a Diogneto e fragmentos de escritos de Papias. Nossa atenção se voltará apenas àqueles que praticamente aceitos por todos os estudiosos como pertencentes aos escritos dos cristãos na primeira geração e depois da morte dos apóstolos, ok? Antes de passar ao estudo de cada pai apostólico, é bom notar que os autores de alguns desses escritos são desconhecidos. Quando se ouve o título de pai apostólico, é natural supor que se trata de uma pessoa. Obviamente, esses documentos tinham um autor ou mais, mas há casos em que os estudiosos não fazem a menor ideia de quem seja o autor. Didaquê, por exemplo, um documento escrito como um dos pais apostólicos, porque, embora o autor seja desconhecido, contém características da vida e do pensamento cristão no início do período pós-apostólico, que foi preservado pelas igrejas por sua idade e relevância na instrução das igrejas, quando já não havia mais apóstolos, né? Você encontra aí o Didaquê, você pode puxar da internet, né? Você vai puxar o texto de Didaquê, é um texto curtinho, você vai ver ali orientações, né? Que eram dadas aos primeiros crentes, aos catecúmenos, né? Os primeiros cristãos, ali meados do século II. É interessante, é uma obra interessante, né? Ele fala sobre orientações de como deveria ser o batismo. Você baixa na internet aí, você vai ver um texto curto, mas é um dos textos mais antigos, né? Para referir-se como era a vida da igreja ali no segundo século. É interessante, né? Didaquê. Ok? Os estudiosos são unânimes em afirmar que o apóstolo Barnabé, companheiro de Paulo em suas viagens, não escreveu a epístola de Barnabé. É quase certo que ele tenha sido escrito por um cristão do começo do século II que queria que sua obra tivesse autoridade apostólica. Embora hoje atribuir um documento ao nome de outro seja considerado impostura, isso não acontecia naquela época. Então era algo normal um cristão escrever uma obra e colocava lá Evangelho de Paulo, Apocalipse de Pedro, certo? Então hoje isso é considerado um erro, mas os crentes daquele tempo eles não entendiam dessa forma, pelo contrário, muitos deles achavam que estava homenageando o personagem ali, mas geralmente essas obras não foram escritas, né? Por exemplo, Barnabé não foi Barnabé. Certamente esses apócrifos, os apócrifos também, Evangelho de Paulo, Apocalipse de Pedro, certamente não foram os apóstolos que escreveram essas obras, certamente que não. A Epístola de Barnabé não foi preservada porque um apóstolo escreveu, mas porque ninguém sabia com certeza quem era o autor. Os conselhos e ensinamentos que nela se encontram foram considerados valiosos pelos cristãos do século II e nela encontraram ecos dos ensinos apóstolos. Outra questão que vale notar antes de examinar individualmente os pais apostólicos é que muitos, talvez a maioria dos escritos dessa categoria eram tratados como escritura, junto aos evangelhos e epístolas dos apóstolos, por algumas igrejas cristãs do século II. É aí que pega, né, cara? Olha, muitas dessas obras eram consideradas inspiradas, eram consideradas palavra de Deus em muitas comunidades cristãs. Só lembrando os irmãos que o cano que nós conhecemos de 27 livros do Novo Testamento só foi fechado no século IV. Estamos falando aqui do século II. Então era comum, muito comum, naquele tempo, pastores lerem Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, lerem conteúdo ali para a sua igreja como se fosse palavra de Deus. Certo? E você duvida que em muitas comunidades devia se ler também os livros considerados gnósticos, de teor gnóstico, livros apócrifos que nós olhamos assim, rejeitamos assim claramente, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, eram lidos em muitas comunidades, gente. Não tem como a gente não pensar aqui desta forma. Mas aí Deus, a sua misericórdia é tão grandiosa, né? Então Deus, com certeza, olhando para aquele tempo, aquele contexto, Deus relevou todas essas questões, né? O cano ainda estava em formação. Né? Certamente muitos cristãos no primeiro, segundo século ali, nesse período aqui, 150, muitos cristãos não devem ter conhecido, provavelmente não chegou a conhecer os 4 evangelhos como nós conhecemos, deve ter ouvido falar trechos de Marcos, um trechinho aqui de João. Ou seja, nós somos privilegiados, irmão. Eu tenho na casa quantas Bíblias? Eu tenho aqui na minha casa aqui 32 Bíblias de estudo. Certo? Agora uma Bíblia de grego, 2 Bíblias de grego. Então nós somos privilegiados, temos acesso à palavra de Deus, no celular, impresso. E temos ali o Cânon 27, palavra de Deus, beleza.
Mas no primeiro e segundo século, não tem como condenar os pais apostólicos, os pais da igreja, por ter estudado e pregado em cima dessas epístolas. Né? Quer dizer que, na verdade, uma maneira de entender essa categoria é como a de livros que foram julgados ortodoxos, mas que, por pouco, não foram considerados escritos canônicos inspirados quando se definiu o cânon cristão. Por outras palavras, esses livros quase foram confundidos com os escritos apostólicos por alguns cristãos do Império Romano, mas acabaram sendo excluídos porque não receberam apoio universal como escritura e porque foram julgados como não apostólicos, nem mesmo tendo qualquer relação com eles. Da mesma forma que o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos e a Epístola aos Hebreus. Então vamos ver aqui, acho que dá tempo da gente falar sobre Clemente de Roma, o primeiro pai apostólico. Infelizmente sabemos a identidade de alguns dos pais apostólicos. Clemente foi bispo de Roma, superintendente das igrejas nas casas em Roma, na última década do século I. Sua carta escrita da igreja em Roma para a igreja em Corinto, que é comumente chamada Primeira Clemente, para distinguir da segunda epístola de Clemente, é provavelmente o primeiro documento cristão escrito que foi preservado, fora o que hoje chamamos de Novo Testamento, fora, né, do NT. Ela foi escrita por volta do ano 95. Alguns cristãos do século II no Egito consideravam parte das escrituras, assim como muitos dos pais apostólicos. Realmente, seu conteúdo é muito semelhante às cartas de Paulo aos Coríntios. Alguns estudiosos acreditam, tendo por base as evidências internas desta carta, que Clemente deve ter conhecido Paulo pessoalmente e imitado seu estilo e mensagem. Alguns estudiosos acreditam. Alguns, pode ser verdade? Pode ser. Escreve no final do primeiro século. Paulo morre nos anos 60. Pode ter sido ali contemporâneo de fato. Clemente escreveu aos cristãos de Corinto também por muitas das razões por que Paulo lhes escreveu. Além de conclamá-los a permanecer fortes e leais à fé diante da perseguição, ordenou-lhes que rejeitassem a divisão e a contenda como um só corpo de crentes em Cristo. Segundo parece, a igreja estava tão cheia de discórdia como em meados do século I, quando Paulo interveio com suas cartas. Mas a solução de Clemente para tais atitudes e ações de cisma foi mais enfática do que a de Paulo. Enquanto Paulo tinha dado ênfase para a sua união num só espírito e num só batismo mediante a fé em Cristo, Clemente ordenou que obedecesse ao bispo que Deus nomeara como seu superior. Essa mesma solução, a dissensão e divisão dentro das igrejas aparece em outros pais apostólicos, como Inácio. É sempre bom lembrar que aqui, no meados do segundo século, a autoridade do bispo estava em crescente, né? Já era grande. Perfeito? Então, bispo, a palavra bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor. Esse sujeito era uma espécie de um pastor que supervisionava outros pastores ou outras congregações, né? Então, diferentemente dos tempos apostólicos da epístola de Paulo aos Coríntios, Clemente ele vai enfatizar, olha, obedeçam, sejam submissos ao bispo, ok? Ao que parece, diz Rawson, havia irrompido uma rebelião aberta contra a liderança das congregações cristãs em Corinto. Está claro que quando Clemente ele escreveu de Roma, havia mais de uma congregação cristã e o único líder havia emergido sobre todas, uma espécie de superpastor a quem se chamava bispo. Alguns cristãos mais jovens da cidade rejeitaram a autoridade do bispo e até mesmo tentaram depô-lo. Inicialmente, Clemente fez um apelo ao respeito e à honra. Ele teria escrito o seguinte: respeitamos os que nos lideram, honremos os anciãos, instruamos os jovens com conhecimentos que ensinem o temor a Deus. Posteriormente, porém, repreendeu-lhes por desobediência ao bispo e aos demais líderes cujo ministério, disse ele, foram honrados por eles de forma irrepreensível. E, finalmente, Clemente definiu um princípio de liderança e discipulado cristão. Abre aspas. Portanto, é justo que nós, tendo estudado tantos exemplos grandiosos, baixemos a cabeça em atitude de obediência, submetamos-nos aos que são líderes da nossa alma, para que, cessando essa dissensão fútil, atinjamos livres de toda culpa o verdadeiro alvo que é colocado diante de nós. Fecha aspas. Eu entendo aqui a preocupação de Clemente em levar as pessoas a serem submissas a seus líderes espirituais. Eu não estou falando de a pessoa ser submissa a picareta, a homens que não têm compromisso com o reino, pseudos pastores. Estou falando de submeter-se a homens de Deus. Você entende? Eu sou cristão há quase 30 anos e eu tenho o meu bispo como o meu líder, meu superior, como o meu mentor, certo? Porque ele falar eu tenho que fazer.
Entendeu? E falando assim, faz dessa forma, é desse jeito, certo? Essa questão da submissão é algo muito interessante. Me faz lembrar, olha só a lembrança. Me faz lembrar o texto lá do livro de Josué. Diz o texto que havia um jovem chamado Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ele se submetia. Era servo, servia, estava ali para servir, não para discutir, para debater, para questionar a liderança de Moisés. Ele simplesmente servia. A sua submissão Deus honrou. Então, Deus deve estar falando com alguém aqui. Deus honrou a submissão de Josué. Quando Moisés morre, ele foi só submisso, ele foi apenas servo, só serviu. Não bateu de frente, não ficou chateadinho com Moisés, por causa da liderança dele. E quando ele morre, ele é honrado por Deus, ele é chamado para ser o novo líder de Israel. Quem se submete, quem sabe esperar o seu tempo, né, seu tempo para liderar, espera, vai se submetendo e Deus vai honrar certamente. Isso é bíblico, é uma lei espiritual, batata. E diz mais aqui, numa data que seja particularmente novo dia, nota para a teologia cristã, em 1 Clemente, boa parte da epístola reitera escritos apostólicos como as epístolas de Paulo no Novo Testamento. Certamente, ela contribuiu, no entanto, para uma mudança sutil e geral rumo ao moralismo cristão. No cristianismo do século II, que associava o discipulado à total obediência aos líderes devidamente nomeados e à prática de uma vida moralmente correta. Um aspecto interessante dessa epístola é o estranho apelo de Clemente ao mito de Fênix, para reforçar a crença na ressurreição. Aparentemente, alguns membros da igreja em Corinto ainda não aceitavam plenamente a crença na ressurreição corpórea, uma questão que Paulo tratou em 1 Coríntios capítulo 15. Clemente argumentou que a ressurreição da ave chamada Fênix era um sinal da esperança e promessa da ressurreição do corpo. Olha, ele recorreu a um mito. As palavras que usa nesse argumento deixam claro que ele aceitava verdadeiramente o mito da Fênix e que achava que era um sinal dado por Deus para indicar a ressurreição futura dos crentes. Vai vendo. Se essa carta tivesse sido incluída no Novo Testamento, os cristãos modernos certamente teriam ficado constrangidos com esse aspecto supersticioso. Olha aí. Será que o Espírito Santo, aprova o Espírito Santo ter tirado dessa epístola, que é considerada muito interessante por causa dessa questão? Pode ser. Então, a epístola de Barnabé, de Clemente, não fez parte do cano. E tudo isso, algumas pessoas vão dizer, foi o homem que tirou. Não. Eu vejo uma ação espiritual acima de tudo. O Espírito Santo dirigindo todas as coisas. Por que Clemente escreveu de modo tão autoritário aos cristãos de Corinto se ele era apenas um bispo de Roma? Parece que tomou consciência de uma responsabilidade e autoridades especiais, talvez provenientes da ideia de sucessão apostólica. Tinha ouvido falar das divisões contínuas e até mesmo da rebelião aberta dos cristãos em Corinto. Quem melhor para ordenar que se aquietassem e obedecessem aos líderes do que o bispo de Roma? O sucessor de Pedro e Paulo, que haviam morrido como mártires naquela cidade poucas décadas antes. Os que posteriormente desenvolveram e defenderam a teoria da supremacia do Papa usariam a presunção de Clemente como prova para sustentá-la. A epístola propriamente dita, no entanto, não indica nenhuma crença semelhante por parte de Clemente. Só porque este se sentiu obrigado pelo dever a intervir, porque se via, em certo sentido, como um sucessor de Paulo, não significa que ele, nem qualquer outro bispo cristão primitivo de Roma, acreditava na supremacia sobre todos os cristãos em todos os lugares. Embora essa epístola de Clemente, ele mesmo não tenha tomado para si essa autoridade, olha, eu sou um bispo superior, primário em relação a todos os demais bispos, mas muitos católicos se referem a ele como um papa, bispo de Roma, como um santo papa, muitos consideram, um dos primeiros ali já, um embrião do papismo, né, na igreja de Roma. Só que a história vai negar esta declaração, ok? Fico por aqui. Próxima aula vamos falar sobre o Didaquê. Deus te abençoe e até a próxima.